Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Muito bem, começando mais um programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. Hoje, o que tem aqui hoje? Tem bastante coisa aqui hoje. Mas eu quero começar o programa mandando meus abraços aqui para o pessoal que a gente gosta. Meu amigo Roberto Costa, colega Roberto Costa da Gazeta Morena, a Marisa Machado, Gustavo Henrique, a Marlene Silva, querido Dudu Capilé, como é que é, seu Capilé? A nossa querida Carmen Sestari, a aniversariante do dia, a Marilu Guimarães, ao meu querido Alfredo Suzer, ao Albino Cosmo Araújo, negão, ô negão. Raimundo Nonato de Carvalho, o piauiense, a minha querida sobrinha Jocelene lá em Parama, ao Ives, ao Edilson Magro, a Ademir, ao Igor, ao Antônio Almeida, ao Denilson Secreto, o maior fotógrafo do Brasil, ao Beto, ao Roberto Carlos Valadares, ao Luiz Henrique Ávila, ao meu amigo Pedrão, quem compra terra não erra, Roberto Batista Vilauba, a Eva Xavier, ao Antônio Eno, o homem das pesquisas, ao Luiz Carlos, lá em Cuiabá, ao Williams Araújo, jornalista Williams Araújo, nosso colega Coronel Castilho, lá em Brasília, ao colega Arthur Jorge do Amaral, e um abraço fraterno a todas as professoras do Brasil. Hoje, dia do mestre, dia do professor, dia da professora. Quem é que lembra aí da primeira professora? Minha primeira professora foi Dona Emília, minha mãe, né? Ela foi que me ensinou o beabá. Eu não consegui passar do B, mas ela me ensinou, pelo menos me ensinou a passar o beabá. Eu me lembro, minha mãe, ela era semi-alfabetizada. Ela conhecia muito pouco, né? Mas ela já ensinava. O que ela sabia, ela passou para os filhos, né? Que foram as primeiras lições. É claro, depois os meninos entraram nas escolas regulares, levaram muitas palmatoradas e terminaram aprendendo alguma coisa com a vida e principalmente com as professoras e com os professores. Eu, no meu ensino primário, que hoje corresponde à primeira até a quarta série do fundamental, naquele tempo era o primário, depois tinha o secundário, que era da quinta à oitava série, e depois o ensino médio. Eu tive apenas uma professora nos 4 anos, Dona Rosa Zanetti. Me lembro muito bem dela. Ela era minha professora e o marido dela, o professor Zanetti, era o diretor do grupo escolar onde eu estudava, lá em Santa Mercedes, no interior de São Paulo. Lá foi onde eu consegui o meu primeiro curso regular, né? Meu primeiro diploma foi no grupo escolar de Santa Mercedes, que eu guardo com muita alegria até hoje, né? Primeiro diploma no grupo escolar, a fotografia da formatura. Eu me lembro que na minha turma de 4º ano eu fiquei em segundo lugar, 9 e pouco, né? Minha média total aí das matérias, tal, das provas, tal. Eu era um aluno totalmente pouco aplicado, mas todo mundo achava que eu tinha muita inteligência, eu era muito amigo da professora. Então a professora sempre dava nota boa, sempre tive muita sorte. Então, parabéns a todas as professoras. E quando eu
vejo o pessoal falando em reforma administrativa, tá aí a reforma administrativa, eu não vejo na reforma administrativa nada que favoreça os professores. Por quê? Porque o professor já tem o piso, né? Piso nacional, que pisa, né? no professor, é um piso que pisa na cabeça do professor. Um piso que, é claro, hoje o professor está numa situação bem melhor do que estava há 20, 30 anos atrás, mas ainda é muito pouco para quem despende tão muito da sua vida, do seu dia a dia, do seu amor ao próximo, porque o professor faz 99% do que ele faz, 100% do que ele faz é pensando no aluno, é pensando no futuro. Professor é a profissão que no presente planta o futuro. Então, todo mundo passou por uma escola. Todo mundo conseguiu ter o contato com o professor e sabe muito bem o que ele representa. Tem muitas pessoas que não respeitam o professor. Tem muitas pessoas que agridem os professores. E eu não falo nem de aluno, né? Porque o aluno, quando agride um professor, ele agride porque ele aprendeu em casa a agredir o professor. Mas eu quero, neste dia do professor, um dia de reflexão sobre o futuro do ensino no Brasil, me congratular com todos os mestres deste país e do mundo. O professor é a profissão mais importante do mundo, né? Todos passam pelo professor. O doutor, o bandido, todo mundo passa pelo professor, principalmente aquele que constrói, né? Que respeita o magistério, que respeita os professores. Então, o meu abraço muito forte aos professores de todo o Brasil, particularmente os professores de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Nesses programas anteriores, e na minha crônica no programa do B de Paula, Boca do Povo, aqui pela difusora e pela viamorena.com, eu tenho abordado com muita recorrência, com muita impertinência e até enchendo o saco a violência na fronteira. Eu pleiteei desde que a violência foi acirrada com a morte do Rafat em 2016, que o governo, porque eu senti que a violência, né, que o crime organizado estava acelerando suas ações na região da fronteira, em Ponta Porã e Pedro Juan Cabareiro. Percebi isso. Eu não percebi nada, todo mundo percebeu. Porque aquele território passou a constituir uma parte crônica, na crônica policial do Brasil. Todo mundo falava em Ponta Porã, falava em Pedro Juan Cabareiro, e principalmente na fronteira, já se lembrava, né, dessa violência crescente que acontece em nosso território. É claro que a polícia de Mato Grosso do Sul não dava conta, não tinha condições. Primeiro, por falta de contingente. Não havia correlação de força entre o crime e a polícia. O crime era muito mais bem organizado que a própria atividade policial na cidade. Havia muita parceria, isso tem que ser dito, de policiais com o crime. O crime oferecia muito mais vantagem do que a própria função policial. Então, tem muito da polícia, tem. Você não pode desqualificar a instituição policial por causa de meia dúzia. Mas essa meia dúzia que tem lá dentro termina prejudicando todo o trabalho da polícia. Essa chamada banda podre, que tem dentro da Polícia Federal, tem dentro da Polícia Estadual, mas também tem dentro da Polícia Federal. E tem todas as atividades, toda atividade humana tem uma banda podre, tá? Até na igreja. Até na igreja. Então, não vai se condenar a polícia por causa disso. Mas
A polícia de Mato Grosso do Sul, como eu estava falando, não dava conta sozinha. Isso estava na cara que não dava conta. O que fazia a polícia não dando conta? Fazia aquilo que era possível. E o que era possível fazer era muito pouco para debelar a escalada de crimes ocorridos em Ponta Porã e Pedro Juan Cabareiro, e ia estendendo isso aí para toda a fronteira, porque a fronteira é super vulnerável, sobretudo a fronteira seca. Você mata aqui, põe o pé lá no Paraguai. Se não houver uma conjugação, como eu preguei desde o princípio, e parece que vai estar acontecendo lá em Pedro Juan Cabareiro, já em Ponta Porã, não tem condições. Se você divide os dois países, as atividades de segurança nos dois países, cada qual do seu jeito, não vai dar certo. E o Paraguai já começou acertadamente. Quando fechou ontem a penitenciária de Pedro Juan Cabareiro, que era um verdadeiro resort. Era um hotel 5 estrelas, onde os presos ligados ao narcotráfico, ligados ao PCC e seus iguais e seus rivais, tinham todos os privilégios. Era bem melhor operar na cadeia do que se esconder. Lá tinha geladeira, celulares à vontade e até ar-condicionado na cela. Até ar-condicionado. Uma beleza, uma tranquilidade. É claro que havia ali a interferência da chamada banda podre da polícia. O que o governo fez? O que a Força-Tarefa fez? A demonstração de que daqui para frente não vai ter moleza. O criminoso vai ser tratado como bandido. A partir de sua condição de presidiário. Foi lá o governo paraguaio e desmantelou. Sabe o que é? Desmantelou. Fechou a cadeia. Distribuiu os presos para várias outras unidades prisionais do país. Sem espero, sem privilégio. Agora, o Paraguai, o Brasil, tem que cortar na própria carne. Tem que fazer o possível para tirar a parte podre. Policial suspeito não pode participar da atividade de segurança. Tem que ser excluído. Porque este é que vai sujar a ação da polícia. Esse é que pode desmoralizar a ação da polícia. Uma pessoa só. O bandido, o malfeitor, o corrupto, é como uma gota de tinta no copo d'água limpa. Uma gota. Basta uma gotinha, você termina contaminando toda a água, colorindo ou dando um novo colorido a toda a água. É como na política. Muitas vezes o Congresso Nacional é condenado por causa de um pequeno grupo que age lá dentro, um pequeno grupo de corruptos, de malfeitores institucionais, 3 ou 4, nada mais, ou um pouco mais. Termina, o Congresso não presta, o Congresso só tem ladrão, só tem corrupto.
Mesma coisa falam do Poder Judiciário. Aparece lá um cara que vende sentença e já querem condenar o Poder Judiciário inteiro. Assim como fazem com a polícia. Tem um policial bandido, porque bandido tem em todo lugar, já falei, inclusive dentro da igreja. Aí já, a polícia e tal. Não é por aí. Agora a polícia tem que assumir a dianteira desta varredura, desta limpeza, dessa higienização das hostes policiais, de modo a que a polícia seja ela íntegra. É claro, você vai ter sempre um problema, um contingente enorme de pessoas, você vai ter, de gente, né, de pessoas, você vai ter sempre um problema, mas nada que fuja do controle da autoridade policial. Porque quando a polícia quer, quando a autoridade quer, a autoridade resolve. O problema, por exemplo, dessa cadeia lá desse presídio, dessa penitenciária lá em Pedro Juan Cabaleiro, é antigo. Será que a polícia não sabia, o policial não sabia que o detento tinha um ar-condicionado funcionando lá dentro do presídio? Para nós pagar a conta, nós é que pagamos a conta da energia. Será que o policial carcereiro não sabia que lá cada cela de líder do crime organizado tinha uma geladeira, um freezer, os telefones celulares, né? A imprensa mostrou mundo de celular que pouca gente tem condições de ter aqui fora, eles tinham lá dentro, né? Quem que paga a tarifa lá dentro? Somos nós. Você dá uma vida, daqui a pouco todo mundo vai querer ir para a cadeia. Então já deu uma demonstração de que vai agir com seriedade, porque o que falta na polícia do Paraguai, com muito maior extensão, com muito mais intensidade e com muito mais transparência. Nós temos aqui no Brasil nossos problemas também. Então, a polícia, inclusive a Polícia Federal, todos têm. É preciso ter uma corregedoria rigorosa, responsável, para cuidar disso, para impedir que essa banda suja termine junto com o crime organizado, desqualificando a autoridade policial no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Então está aí, eu quero me congratular aqui com o governo federal, com o governo do estado, com o governo paraguaio, por terem entendido, mesmo que muito depois, né? Não diria tarde, porque nunca é tarde, mas muito depois poderia ter tomado essa decisão bem antes, porque já teria evitado, né, tanto crime que já aconteceu, quantas pessoas inocentes já morreram nessa história. Muitas pessoas que não tinha nada, estavam junto com bandido, andando com bandido, que bandido não está escrito na testa dele que ele é bandido ou não. De repente você encontra uma pessoa lá na fronteira, você não sabe se o cara é bandido ou não é. Você tem amigos, eu tenho muitos amigos em Ponta Porã, que eu não sei se ele é bandido ou não. Não sei. De repente, um dia eu vou a Ponta Porã, vou andar com esse meu amigo, aí me matam lá em Ponta Porã. Então, o que é preciso fazer é assumir o controle da segurança para acabar com o medo, para derrotar o terrorismo que está se implantando naquelas cidades do nosso estado. E o temor não é apenas, né, com Ponta Porã e Pedro Juan. O temor é que se esparrame para Porto Murtinho, para Sete Quedas, Paranhos, Coronel Sapucaia e outras cidades fronteiriças, vulneráveis.
Até porque, tirante Porto Murtinho, todas essas outras cidades são fronteira seca, né? Você atravessa, se dá um pulo, você já está em outro país. Então é preciso que os dois países, não só nessas duas cidades, mas em todas as cidades da fronteira, inclusive Corumbá, devem ter esta afinidade no combate ao crime. Está em Corumbá por causa da cocaína, porque é por lá que mais entra. Tal. No Paraguai por causa da maconha e também da cocaína. Porque agora estão... antigamente, não muito antigamente, Ponta Porã para baixo, para o sul, era mais a rota de maconha. Cocaína era mais Porto Murtinho, Corumbá, Ladário e tal. Agora não, agora é o Paraguai. O Paraguai está monopolizando o tráfico. O Paraguai está monopolizando o contrabando, principalmente o contrabando de armas. Por que isso? Primeiro porque em Corumbá, né, há mais segurança do que em Ponta Porã. De Corumbá é mais difícil trazer o contrabando, porque tem que atravessar o Pantanal. Trazer o contrabando, não tem rota de fuga. Você tem que pegar 262 e acabou. 262 acabou. Não tem por onde você sair, né? Porque lá saindo pelo Paraguai tem 1000 saídas, 1000 entradas e saídas. Fica muito mais fácil de você driblar a vigilância policial. Agora, é mais difícil. Então foi esse o assunto da minha crônica de hoje no programa do B de Paula. E me parece que agora vão encaminhar a coisa, né? Vamos esperar e vamos continuar vigilantes. Porque essa insegurança, essa violência termina prejudicando todo o estado de Mato Grosso do Sul, que aparece mal na mídia. Né? Estado da violência, estado do 44. A gente está completando 44 anos no estado do 44. Aqui antigamente era a lei do 44. Tem até a história quando inauguraram a estrada de ferro, a primeira locomotiva que apareceu em Campo Grande era a locomotiva número 44, em homenagem à Justiça de Mato Grosso, naquele tempo Mato Grosso. Não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Justiça 44 era a Justiça de Mato Grosso. Por que 44? Porque 44 era o calibre da arma da justiça, né? O 44 era a própria justiça. Justiça com as próprias mãos, que era feita aqui no Estado. Então, vamos tirar essa imagem de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Brasil, definitivamente. Vamos colocar a autoridade policial como braço armado da sociedade. Isso é o que eu sempre defendi. Repercutiu muito ontem nas redes sociais a presença do presidente Bolsonaro em Aparecida. Tem nada. O presidente da República deve, né? Pode. Não necessariamente deve, mas pode ir a qualquer lugar. Principalmente onde o povo está. Agora, o que pegou mal na rede social aqui, que eu estou vendo, é o fato do Bolsonaro não ter uma definição religiosa. Ele é católico ou evangélico? O que ele é? A pessoa pode ser católico e evangélico ao mesmo tempo? Uma outra pergunta a ser respondida. Pois é o que acontece com o Bolsonaro. Ele nasceu católico, foi batizado católico, frequentou, não sei se frequentou a Igreja Católica por muito tempo. De repente,
ele resolveu mudar de religião. Foi e veja só o ritual que ele cumpriu. Saiu daqui, foi a Israel, e às margens, e lá nas águas do Rio Jordão, no lugar onde Cristo foi batizado, ele levou um pastor daqui do Brasil, que hoje está, não sei se está preso ainda, mas foi preso junto com o Lacraia lá do Rio de Janeiro, prefeito Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro, por corrupção. Estava roubando dinheiro, ele e o prefeito, o Lacraia lá, o Crivella, estavam roubando dinheiro da saúde. Foram presos, o Crivella, ainda antes de terminar o mandato, foi para a cadeia. Quer dizer, saiu direto do gabinete para a cadeia, para Bangu 3. Mas ele foi com esse pastor Everaldo, que foi presidente do PSC, não sei se é até hoje, foi ao Rio Jordão, em Israel, e batizou lá, virou evangélico. Evangélico. E este ato dele, que hoje pode ser julgado uma grande demagogia, usou o nome da religião e da fé para se consolidar politicamente. Quer dizer, esse acesso aos evangélicos, aos crentes e protestantes, deu-se em função desse ato. Ele é evangélico. É um presidente evangélico. Terrivelmente evangélico. Bom, o que se tem é que ele vai chutar a santa, não é isso? Porque tem evangélico aí que chuta a santa. Que é contra Nossa Senhora. Que Nossa Senhora não existe. Aliás, todos os evangélicos não acreditam em Nossa Senhora. Nossa Senhora, para eles, é uma mulher comum, como qualquer outra mulher, e não teve nenhuma santidade, não tem nenhuma divinidade, né, para ostentar a santidade. Mas não quer. O evangelho, de um modo geral, tá? De um modo geral, eu não conheço nenhum evangélico defensor de Nossa Senhora. E conheço alguns até que quebram a imagem, que chutam a santa. Já aconteceu isso várias vezes, principalmente na igreja do Edir Macedo. Pastor que, desrespeitando a religião dos outros, chuta a santa. Então, o que eu entendo é o seguinte: é evangélico, não tem nada a ver com Nossa Senhora. Nossa Senhora não existe. Aí vai o evangélico Jair Messias Bolsonaro, a Aparecida, num ato de provocação, tentando transformar uma atividade puramente religiosa numa questão política. Vai lá e vai ainda ler uma homilia, né? É homilia que fala? Não, não é homilia. Foi ler uma passagem. É homilia, quem faz é o celebrante. É uma passagem. Eu fiz muito isso, tempo que eu praticava. Vai lá ler um versículo da Bíblia e tal. Foi ler alguma coisa com relação a Nossa Senhora. Isso é o que é? Isso é pura demagogia. É usar a religião para se firmar politicamente. Estou muito bem com os evangélicos, agora eu vou fazer uma média com os católicos. Ele abandonou o catolicismo, ou já abandonou também o evangélico? Agora não sei mais. Ele abandonou o catolicismo, batizou numa igreja evangélica, não tem nada contra isso, absolutamente normal. O que eu condeno é o fato de você ficar usando as duas religiões para se beneficiar politicamente. Daqui a pouco você vai encontrar o senhor Jair Bolsonaro
numa encruzilhada, entregando a galinha preta para macumba. Isso aí é demagogia. Isso aí é mostrar que não tem Deus no coração, que não tem nenhum compromisso religioso, que tudo pode ser usado em defesa de interesses políticos partidários. E é isso que eu lamento. E é por isso que eu estou aqui falando desse assunto. Não tem nada demais o presidente ir a um culto religioso, né? Mesmo na Igreja Católica, é o ecumenismo que eu defendo, mesmo na Igreja Católica, mesmo na Umbanda, não tem nada demais ali. Agora, ir e professar um credo que não é dele, para aparecer na televisão, para aparecer nas redes sociais, como se fosse daquela religião, dando a ideia de que se arrependeu de ser evangélico, assim como deu a ideia como se arrependeu de ser católico quando foi batizado nas águas do Rio Jordão. Isso aí é que as pessoas devem observar na hora de continuar sendo fanático e na hora de continuar sendo oposição ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Bem, ainda hoje eu quero abordar aqui a questão do editorial do B de Paula, que falou hoje sobre a privatização da Petrobras. Quero falar aqui da nova lei do PRODES, né, que está sendo sancionada nesta sexta-feira na Câmara Municipal. Falar aqui um pouquinho sobre essa posição, esses ataques do Ciro Gomes a Dilma Rousseff e ao PT. O que der tempo eu vou falar, depois do tempo para esta sexta-feira, em toda a região centro-oeste, tempo que vem do clima-tempo na ponta da flecha do índio. As imagens de satélite da quinta-feira mostram o céu muito carregado em Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma área de baixa pressão que se formou no nordeste da Argentina e o sistema ainda deve provocar chuva forte. A sexta-feira vai ser mais um dia de céu carregado em Mato Grosso do Sul, principalmente no sul do estado, onde a chuva vai acontecer de maneira volumosa, persistente e ainda pode vir acompanhada de ventania, descargas elétricas e até granizo. Tem previsão também para pancadas de chuva que poderão ser fortes, mas em pontos mais isolados entre Goiás, Distrito Federal e o estado de Mato Grosso. A temperatura ainda vai chegar aos 29 graus em Campo Grande, 31 em Brasília, 33 em Goiânia e Cuiabá terá máxima de 38 graus. Bom dia, vozão. Bom dia. Chegou minha vez de tomar vacina, vô. Que bom, então nós vamos juntos, porque hoje vai ser o dia que eu vou tomar a minha dose de reforço. Aí sim, vozão. E você que ainda não tomou a segunda dose, não perca mais tempo. Mais de 80% dos pacientes que morreram da doença não tomaram a vacina contra a Covid ou não concluíram o ciclo de imunização. Não dê bobeira, vacine! Mato Grosso do Sul, o estado que mais vacina no Brasil. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz, aqui pela viamorena.com. B de Paula fez um comentário no editorial dele hoje de manhã, falando sobre uma condição, ou uma posição, ou uma falta de posição do presidente Bolsonaro sobre a privatização da Petrobras. Eu sempre defendi, não. Eu defendi depois, né, porque a princípio eu fui contra todas
as privatizações, e principalmente as privatizações de monopólio. Depois com o processo de privatização avançando, eu fui defendendo algumas privatizações. Eu acho, primeiro, o Estado, ele não tem que se envolver em atividade empresarial. A empresa é para iniciativa privada. O Estado tem que se ater, que não é pouco, à educação, saúde, habitação popular, segurança pública. Essas são, basicamente, as atividades do Estado. Agora, a empresa deve ser tocada pela iniciativa privada. Inclusive os Correios. Pessoal, não vamos privatizar os Correios e tal. Eu acho que hoje não precisa mais privatizar os Correios, porque comprovadamente os Correios estão muito bem administrados. A empresa está muito bem administrada. Agora, o que acontece é o seguinte: está bem administrada agora porque o governo acertou um administrador. E quando mudar esse administrador, será que a empresa vai continuar sendo bem administrada? Então, esse é que é o meu temor. É a falta de estrutura jurídica até para que a empresa continue sendo bem administrada em qualquer gestão. Que o gerente, que o diretor, que o presidente daquela empresa seja apenas o gestor, mas que a gestão ela seja permanente, padronizada, coisa que a gente não pode esperar no Brasil. Aliás, não dá para esperar em lugar nenhum do mundo. O caso, por exemplo, da Petrobras. A Petrobras hoje já está praticamente toda privatizada. Os campos de exploração, mais ou menos o que a Petrobras mantém é o refino, também que já está relativizado, né? Até porque tem outras empresas que já refinam. Agora, a Petrobras é a grande empresa do Brasil, a referência empresarial da empresa pública no Brasil. É isso aí. A Petrobras tem uma cultura de empresa estatal. Status que lhe foi dado ainda nos tempos do Getúlio Vargas, quando foi iniciada a prospecção do petróleo aqui no Brasil. O petróleo é nosso. Aquele patriotismo que chega às raias da patriotada. O petróleo é nosso. Eu acho que o grande erro do Fernando Henrique Cardoso, o grande erro, foi não ter privatizado a Petrobras. Por que privatizou praticamente tudo e não privatizou a Petrobras? Tem uma explicação para isso? Tem uma explicação para isso. Primeira questão ideológica, a reação da esquerda, de setores empresariais, né, da própria Petrobras, que preferem continuar, os acionistas que preferem continuar sob o guarda-chuva oficial, né, contra as tempestades, contra as crises sazonais, contra as crises de consumo e preço. E o político, que transforma a Petrobras num caixa de campanha. Por que o Bolsonaro... tem dia que... É o que ele falou. Eu tenho vontade
de privatizar a Petrobras. Por que ele não privatizava? Aliás, era compromisso de campanha dele privatizar. Por que ele não privatiza? Porque dá lucro. Dá lucro como estatal. Dá lucro para os acionistas, dá lucro para o governo e dá lucro para a classe política. Porque é um senhor cabide de emprego. Empregos comissionados, cargos de elevado nível salarial, rota de fuga para a corrupção. A Petrobras é tudo isso. Então, o governo não tem coragem de desfazer. Porque para ser tocada do jeito que está sendo tocada aí, melhor seria a privatização. A privatização com agência reguladora, com o povo podendo dar palpite, com o povo podendo pressionar, porque do jeito que está nem pressão funciona. Veja bem, vamos fazer as comparações aqui. Agora falando, por exemplo, vamos mudar. Agora com essa nova lei do ICMS, agora tudo vai baixar, vai resolver o problema. O problema não é esse. O problema é que o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, como os governos anteriores, não teve o senhor Jair Messias Bolsonaro a competência para criar uma política energética para o Brasil. Não adianta nada, tá? Você reduzir FIS/COFINS, reduzir ICMS, não vai resolver o problema. É uma solução imediatista. Eu vou citar aqui, por exemplo. Quanto é que custava o barril de petróleo em 2014? 76,98 dólares. 76 dólares e 98 centavos. Era o preço do barril de petróleo em 2014. Quanto é que está hoje? 2021, 7 anos depois. 74 dólares e 39 centavos. Portanto, quase 2 dólares a menos em 7 anos. Quer dizer, o preço do petróleo está caindo. Quanto é que custava a gasolina em 2014? 2 dólares, aliás, R$2,60. Era o que valia. 2014 era o que você pagava. E você já reclamava que era muito caro. Já tinha madame dando chilique na bomba de gasolina, mas é muito caro, é um absurdo, gravando vídeo para mostrar para a população que era muito caro, que era uma roubalheira. Gasolina a R$2,14. Quanto é que é hoje? Em alguns lugares, até R$7. Então, não explica. Esta conta não fecha. Você sabe por que isso? Por causa do dólar. Não é que a gasolina aumentou. É o cruzeiro, é o real que reduziu. É o real que perdeu o seu valor de compra. Então, para que a Petrobras não encare esta realidade, o povo brasileiro é que tem que se ferrar. Não quero defender os estados, até porque em alguns estados
Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, a alíquota do imposto do ICMS sobre os combustíveis e principalmente sobre o diesel já caiu, já baixou. E não resolveu nada. Eu defendo uma política permanente. A partir da desdolarização do preço. Olha, não vai ter mais preço aqui de dólar. O preço agora é real. É real e vai ter prazo, né, entre um aumento e outro. Se estabeleça isso. Que a gente não vai ter a desagradável surpresa de todo dia que encosta num posto de combustível ter um aumento mais ou menos, maior ou menor, mas sempre um reajuste, sempre um aumento. Vamos colocar a Petrobras, que é uma empresa do Brasil, que é uma empresa da qual o Brasil detém 51%, portanto, o controle acionário é da nação brasileira. Vamos colocar essa empresa a serviço do Brasil, não a serviço do acionista. Hoje, em maior número, lá no estrangeiro, quem ganha com esse aumento da gasolina aqui no Brasil é o acionista. E o que as pessoas não levam em consideração é que o maior número de ações preferenciais da Petrobras estão nas mãos de americanos, de ingleses, e não de brasileiros propriamente dito. Porque o maior volume de venda de ações, de negociação de ações da Petrobras, não acontece aqui no Brasil, acontece em Nova York. Lá que está o capital, lá que está os 49% estão lá. Aqui tem muito pouco. E tem muita gente de lá, muito empresário, muito capitalista americano que vem comprar aqui, investir aqui. Porque o Brasil é um grande paraíso fiscal. Então, não sei se é reduzindo o ICMS, se é reduzindo o imposto que vai resolver o problema. Não sei. Estou convencido hoje de que o que vai resolver o problema, definitivamente, além, naturalmente, dessa revisão fiscal muito oportuna, é uma política permanente, definitiva de energia para o Brasil. Tirando o dólar, aumentando os incentivos para o etanol, para a produção de etanol, para a exploração do pré-sal. O Brasil está sentado em cima de uma botija, em cima de uma riqueza que ninguém é capaz de calcular em matéria energética, e faz o seu povo pagar muito caro pela energia. Não justifica aqui um botijão de gás custar R$100. Nós temos gás sobrando. Nós estamos exportando gás. Então, para quê? Para que esse preço todo? Agora, o senhor Jair Messias Bolsonaro está pensando em privatizar a Petrobras. Aliás, foi um compromisso dele, uma promessa que ele fez. Que não seria de nada estranho. É claro que ia ter muita reação contrária, mas nada estranho se ele cumprisse a promessa. Porque ele fez uma promessa e a promessa foi avalizada pelo eleitor, o eleitor que votou nele.
Daqui a pouquinho, você que está assistindo esse programa de manhã, porque esse programa é apresentado ao vivo das 8 às 9 da manhã. Depois é repetição, tá? Replay. Vai ser sancionada na Câmara Municipal pelo prefeito Marquinhos Trade a nova lei do PRODES. Vai mudar um pouco, né? Aliás, precisava mudar a estrutura, a lei, para favorecer aqueles que realmente querem investir e que precisam do incentivo do município para isso. Essa lei original, que já houve algumas modificações, ela era muito generosa para o empresário. O empresário chegava, conseguiu o lote. Eu tenho uma história de um lote aqui, lá no Centro Empresarial de Indo Brasil. Não aquele lá de um pouquinho para cá de Indo Brasil. Que o Indo Brasil virou uma verdadeira cidade em ruínas. Acabou. Era uma experiência ainda do tempo que o Pedro era governador lá em Cuiabá, que não deu certo. Eu me refiro a esse outro, né, centro empresarial, ali nas proximidades onde foi aquele colônia prisional, que depois mudou lá para outro lugar. Uma empresa, famosa empresa, do Paraná, foi beneficiária de um lote para a construção de uma montadora de celular e notebook da marca Positivo. Notebook da marca Positivo. Eu me lembro, fui assistir a entrega do lote, né? Um ato solene lá. A empresa era ligada a um Inter, que é uma escola de curso à distância, lá de Curitiba. Troço bacana, todo mundo fez discurso. Era prefeito de Campo Grande ainda, o Nelsinho Trade. Aí sumiram, né? O pessoal sumiu. Depois voltou para fazer uma reinauguração da pedra fundamental. O prefeito já era o Olarte. Tantos milhões do BNDES, vamos fazer aqui uma fábrica, são centenas de empregos, nós vamos garantir, é um mercado, né, de trabalho e um mercado de mercadorias, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, etc. Sumiu. Sumiu a fábrica. Nunca mais voltou, está lá, até hoje lá o totem, né, da pedra fundamental, ninguém mexeu, também não devolveram. Né? Não sei se a lei permitia a retomada não sei como é que é. Essa nova lei do PRODES está regulamentando isso. Para acabar, teve outra empresa grande aqui também que fabricava de silos, lembra? Fabricava silos. Eu esqueci o nome da empresa. Que quebrou. Quer dizer, quando a empresa veio para Campo Grande e conseguiu esse incentivo, que foi a área para instalar a empresa, e ainda vários hectares de terra para um conjunto habitacional para os empregados da empresa, a empresa já estava quebrada. Pegou a grana do BNDES, me parece que andou construindo algumas casas, levantou uma estrutura inflável, né? Tinha ar por fora e por dentro, era só ar que tinha, não tinha nada lá dentro. Inauguraram, era prefeito de Campo Grande, o André Putinelli, lembra até hoje. Acabou. Está lá a encrenca, né? A prefeitura não consegue ter os terrenos de volta, e aquela confusão, quer dizer, cria um problema de milhares de pequenas
médias empresas querendo se instalar com seriedade, com honestidade, com propósito, e que não consegue, porque esses vigaristas, esses estelionatários, tomaram conta. Então, essa lei do PRODES, e eu espero, né, que seja isso, vai exatamente regulamentar essas coisas. Terreno, você tem 2 anos, 3 anos para instalar a sua fábrica e para colocar em funcionamento, a sua empresa em funcionamento. Não conseguiu, vai embora, larga tudo aí, vai embora. Põe na lei isso aí. Muitas empresas vincularam a propriedade, que não era a semipropriedade, a propriedade provisória, aos bancos. O que o banco fez? Não pagou, o banco tomou. Tem muitas áreas hoje pertencentes a bancos. Tudo isso a lei prevê. E tem que ser assim. Campo Grande tem que crescer incentivando. Mas Campo Grande, ao incentivar, tem que levar em conta que aqui tem um mercado muito grande, mão de obra disponível, tem que valorizar, na hora de conceder, tem que levar em conta isso, que Campo Grande é uma cidade grande, é uma cidade que tem mercado, principalmente, para consumir muitos produtos que não precisam ser fabricados aqui para mandar para fora. Campo Grande tem, né, toda a infraestrutura de transporte, todos os modais, né, de transporte aqui para você exportar o seu produto. Está perto do Paraná, está perto de São Paulo, está perto do Norte, está perto de Goiás, é uma cidade, está perto do Paraguai, é uma cidade estrategicamente bem colocada do ponto de vista geográfico. E que vai servir para instalar aqui, instalar num mercado maior, a diferença é muito pouco. Então, tem que considerar esta diferença, apenas esta diferença, não sair por aí dando as coisas, né? O cara chega, pega aí, o cara, quero um lote, dá um lote para o cara chega, monta um barracão e nunca funciona aquele trem e já é dono do negócio. Então, isso é que tinha que acabar. E parece que vai acabar. Já no final do programa de hoje, eu quero falar rapidamente, já falei sobre esse assunto, e vou repetir. Eu sou do partido do Ciro Gomes, o PDT. Sou filiado faz muito tempo, desde 85, né, que eu sou do PDT, já fui candidato a deputado, já fui candidato a prefeito. Nunca ganhei eleição no PDT, mas continuei no PDT o respeito que eu tinha pelo Brizola, principalmente, pelo Jango, pelo Getúlio Vargas. Então, eu permaneci. Eu entrei no PDT muito antes do Ciro Gomes. Muito antes. É por isso que eu tenho autoridade para falar isso. Não concordo com o tipo de campanha que o Ciro Gomes faz. De agredir a oposição. Que ele é da oposição e agride a oposição. Ah, mas ele agride também o Bolsonaro. A oposição hoje no Brasil tem que estar unida contra o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o pessoal do Bolsonaro está unido. Lá não tem dissidência. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro. Quem não é Bolsonaro é contra o Bolsonaro. É assim que eles consideram. Então, o grande perigo que nós temos hoje no Brasil, na política do Brasil, nós, patriotas, democratas, é o Bolsonaro. É o inimigo número 1 da democracia. E é contra esse que a gente deve se voltar. Não se voltar contra Lula, se voltar contra Dilma, se voltar contra Dória. Esse povo tem que estar terceira via. Tem que acabar com essa história de terceira via. Não existe. Essa terceira via beneficia o Bolsonaro. À medida que junta, né, o pessoal da direita, e esse pessoal da direita não vota na esquerda. Nós temos que pegar todas as forças progressistas, incluindo o PDT e Ciro Gomes, no mesmo lugar.
Lança candidato, não tem... Sai Ciro Gomes candidato. Sai o Dória, sai todo mundo candidato. Vamos decidir isso no segundo turno. E vamos, né, preservar a oposição. Não vamos atacar companheiros correligionários da mesma causa. Porque o Bolsonaro não ataca. O Bolsonaro defende. O Bolsonaro defende Roberto Jefferson. O Bolsonaro hoje defende o pessoal do Centrão. Por quê? Porque convém para a causa bolsonarista este posicionamento. E que a gente deve pegar como exemplo para seguir aqui. Agora, o que o Ciro Gomes está fazendo é destoa completamente da realidade política do Brasil. Aliás, o Ciro Gomes fez isso na eleição passada. Que ele não atacou o Bolsonaro. Ele atacou o Alckmin, porque ele achava que ele ia para o segundo, só poderia ir para o segundo turno se ele conseguisse derrubar o Alckmin, o PT, né? Então ele não atacava o Bolsonaro. Não atacava e fez uma política equivocada depois do primeiro turno. Se mandou, liberou o eleitor dele. Se mandou para a Europa. É isso que o Ciro Gomes precisa, é em cima disso que ele precisa refletir, que o PDT, o meu partido, precisa refletir. É que nós precisamos, o inimigo número 1 da democracia chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é contra ele que todos nós, devemos estar neste momento. Falei? Está falado? Estou certo? Estou errado? A gente volta na segunda-feira, tá? A programação da Via Morena hoje, às 9h40 tem o Jornal da Hora, com Arthur Mário, às 11 horas a repetição do programa Sérgio Cruz, ao meio-dia o programa Boca do Povo com Bedi Paula, e espero que você tenha um fim de semana tranquilo, fique em casa, se puder, e tchau, Pica-Pau.